leitores, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Leitura Franca. No ano passado, eu fiz um vídeo que eu lia os comentários negativos sobre os meus livros favoritos. Nesse ano, nesse vídeo, eu resolvi trazer os comentários negativos sobre alguns livros que eu dei 5 estrelas nesse ano. E são eles Binding 13, O Irresistível Desejo de Amar Quem Eu Tanto Odeio e Academia Arcana. Então nós temos 2 fantasias e uma ficção e bora lá ver o que as pessoas estão falando sobre esses livros por aí. Vamos começar com O Irresistível Desejo de Amar Quem Eu Tanto Odeio. Eu fiz um vídeo sobre esse livro, comparando ele com outros livros da Hermione que a gente tem. Mas vamos ver o que o pessoal tá falando. Eu peguei essas avaliações lá do Scooby e vamos ver. Scooby 3 estrelas. Tem uma construção de mundo cheia de especificidades, mas faltou o tempero especial para ficar bom. Os personagens são interessantes, mas os diálogos idiotas e apelativos estragam eles. Não gostei. E isso foi justamente o que eu gostei nesse livro. Porque, como os outros livros da Hermione que a gente tem, eles são sombrios, tem aquela vibe sombria. Esse daqui, porque os personagens ficam fazendo piada, eles ficam discutindo entre si. Isso, eu achei esse clima mais leve, o que me fisgou nesse livro. Foi justamente isso que eu gostei desse livro aqui. Scooby 3 estrelas e meia. Se você quer um livro bobo para descontrair, este livro é o ideal. Tudo que nele acontece são coisas absurdas e humorísticas. Se você não tiver um humor lá muito refinado. Não é um livro para se levar a sério, no sentido de densidade narrativa. O que me decepcionou um pouco, porque achei que seria a mesma pegada de Alchemized. Quem sabe eu dou continuidade com o segundo livro. Gente, mas quando você olha a capa desse livro, você já sabe que ele não vai ser numa pegada tão sombria. Alchemized, ele, desde a capa, ele já traz uma pegada extremamente sombria. A capa desse é um desenho, já traz um ar assim mais leve e mais uma vez foi justamente isso que eu gostei. Ao contrário de Alchemized, que eu odiei, foi isso que eu gostei nesse livro aqui. Essa pegada mais leve, essa pegada de humor, isso daí trouxe um gostinho a mais, um tanto assim diferenciado pra mim, por isso que esse livro foi 5 estrelas pra mim. Scooby 2 estrelas. Nossa, eu detestei demais. Estava muito animada para ler o livro depois de ver inúmeras fanarts e achei terrível. Acho que o livro realmente não foi pra mim. O tipo de humor e piadinhas a cada momento chegaram em um ponto maçante. Eu simplesmente não aguentava mais. Parece que a história não andava para lugar nenhum. Apesar de ter um assunto sério na história, coisas que precisam ser abordadas para o próprio conteúdo dela, não vai pra frente. Tudo vira uma grande piada o tempo inteiro. E em muitos momentos as piadas deixam até a cena sem pé nem cabeça, porque não adiciona nem em nada no conteúdo. Senti que o livro rodou e não foi pra lugar nenhum. Piadinhas de quinta série em excesso que acabaram estragando os assuntos sérios do livro. De fato, não foi pra mim. Realmente, se você não gosta de um livro cheio de piadas, um diálogo assim mais leve, se realmente a pessoa tava esperando algo mais sombrio, ela realmente não vai gostar desse livro, porque esse livro é bem leve. O personagem masculino, ele faz piada a todo momento. Eu acho que justamente é um escape, é uma válvula de escape que ele usa com as piadinhas dele. E é isso. Então, esses foram os comentários que eu peguei sobre o Desejo de Amar Quem Eu Tanto Odeio. Assim, realmente esse livro, se a pessoa for na expectativa
que ela teve em A Rosa Acorrentada e Alquimized, que são livros da Hermione, ela realmente vai se decepcionar, porque a vibe do livro é totalmente outra. Então, esse é o ponto desse livro aqui. Agora vamos para os comentários de Binding 13. Scooby, 2 estrelas e meia. A capa não tem relação com a história. Foram 900 páginas apenas de apresentação dos personagens. O hype todo sobre a narrativa vai depender do seu perfil de leitor. Aqui não acontece nada, literalmente nada de romance entre o casal. Apenas apresenta os conflitos, problemas reais, como abuso, bullying, dos personagens. Por ter continuação, acredito que teremos romance no próximo. Então, Binding 13, ele passa muito aquela vibe de Maxton Hall. Só que se a pessoa ela for ler ele pensando que ele vai ser um livro colegial de romance, realmente a pessoa não vai entender, a pessoa não vai gostar, porque o foco de Binding 13 são realmente esses problemas, os abusos, o bullying, Então, esse é o ponto principal dessa história. Então, realmente, talvez a pessoa teria que ler a lista de gatilhos ou ver a sinopse da história para entender e conseguir separar que ele realmente não é uma história colegial como os romances que a gente costuma ver por aí. Scooby, 3 estrelas e meia. É aquilo. O apelo teria funcionado se eu tivesse lido esse livro aos 16 anos. Aqui eu já não concordo, porque eu acho que uma pessoa de 16 anos nem teria que ler esse livro, mas beleza. Mas é muito adolescente se comportando como adolescente, achando que tá se comportando como adulto. Todo o drama da Shannon é válido pela situação dela, lá enquanto o Johnny tem um comportamento meio mala e quer pagar de adulto, sendo que tá só sendo mimado. Espero que no próximo livro se resolva tudo e que os pais da Shannon morram logo. Tá porra. Passei raiva com algumas atitudes dos personagens, mas todo o tempo tentando relembrar que eu não sou o público-alvo. Então deu pra entreter horrores. Em resumo, lerei o próximo sim, pois doida pra saber como esse drama todo vai se resolver. Assim, eu não acho que esse é um livro pra adolescentes. Não acho que pessoas de 16 anos deveriam ler esse livro, porque tem temas muito pesados, tem um palavreado muito pesado que a gente não deveria deixar os adolescentes lerem. Assim, depois que eu li o terceiro livro, porque assim, os 2 primeiros livros, que é Binding 13 e Keep 13, é de um casal, e o terceiro livro e o quarto livro é de outro casal. Eu tinha no começo achado a Shannon insuportável, sim. Ela, tipo, toda vez ela se comporta, tipo, ela não, parece que não tem outra fala, foi só um copia e cola das falas dela. Mas depois que eu li o terceiro livro, a outra personagem é muito mais insuportável do que ela. Então, assim, a minha opinião da Shannon mudou bastante. Scooby, 3 estrelas e meia. Comecei a ler por conta do hype que tava tendo no TikTok. E por se passar no sul da Irlanda. A única coisa bem escrita nesse livro é a situação de abuso doméstico. Achei que bem realista e pesado. Os protagonistas têm umas 8 interações durante todo o livro. O resto é um monólogo entediante do pensamento de ambos. Há vários momentos vergonhosos e sem nexo. O livro poderia ter 400 páginas e já seria muito. A autora foi esperta e acabou o livro em um momento crucial para o melhor arco do livro, a questão do abuso. Ela sabia que as pessoas ficariam curiosas para saber o resto, mesmo aquelas que não curtiram muito o livro. Realmente, eu acho que poderia mesmo não ter, tipo, 2 livros de cada casal, ou desse casal aqui, realmente poderia ser um livro só, já que o livro é grande, poderia ter tirado algumas partes repetitivas e colocado num livro só toda a questão. O livro 2, o segundo livro, ele é muito mais impactante.
Eu fiquei, assim, bem abismada com alguns acontecimentos desse livro. E é isso, se você for ler, não vá achando que é uma história colegial de romance e leia a lista de gatilhos para ver se você consegue, se você não vai ser afetado por essa história. E agora vamos para os comentários de Academia Arcana. Foi um dos últimos livros que eu li, eu dei 5 estrelas, eu gostei bastante da diferença que traz do mundo de fantasia, do esquema mágico dessa história. Vamos ver o que o pessoal tá falando sobre esse livro. Scooby 4 estrelas. É um livro pouquíssimo original. Já vi a maioria dos plots e elementos em outras fantasias, muitas bem melhor escritas, mas não posso mentir e dizer que não me diverti enquanto lia. Sim, se a gente for analisar bem a fundo, a gente consegue ver elementos de outras fantasias, mas as partes originais eu acho que se sobrepõem e por isso me fizeram gostar desse livro. Já teve outros livros de fantasias que traziam elementos de outros livros também e que me incomodou bastante por ser um copia e cola e por não ter nada original. Academia Arcana foi assim bem diferente justamente pelos pontos que ela se diferenciou assim de outras fantasias. Tem um comentário aqui que eu peguei do Scooby que ele nem tinha estrelas. Inclusive, para quem usa Scooby e quem faz as resenhas, quem coloca lá as avaliações, eu acho que é um ponto de atenção, porque tinha muita avaliação sem estrelas. Algumas eu parei para ler, inclusive essa daqui foi uma delas que eu peguei. Mas, assim, só que tinha muita avaliação sem estrela. E aí eu acho que isso vai impactando na nota, na classificação em que o livro vai ficando. Então, se você tem esse costume de avaliar, colocar sua avaliação lá no Scooby, toma cuidado e sempre escolha lá a quantidade de estrelas. Então, esse daqui é um comentário que estava sem estrelas. A autora talvez se aproveite da semelhança a várias romantasias e não explore o mundo dela por completo. Temos uma escola mágica em ruínas antigas com corredores labirínticos e você imagina Hogwarts. E não explora mais sobre como é a arquitetura ou o que diferencia a academia. Protagonista que estava numa prisão injustamente por uma emboscada da coroa. Ela é socorrida pelo príncipe e tarará, igual Trono de Vidro. Plot de casamento forçado para se salvar com um arco inimigo, total vibes Reino das Tradições. Tem diversas outras semelhanças que são quase cópias e isso dificultou muito eu conseguir me prender na história. A autora joga as informações e só vai largando. Não cria uma boa imersão para o leitor e eu ficava toda hora me lembrando de outros livros melhores. A parte mais interessante é o sistema de magia, por ser cartas do baralho de tarô. Mas os maiores reencarnarem em pessoas é extremamente apelativo. No meu próprio vídeo sobre Academia Arcana, eu falei que imagina Hogwarts, só que em vez de ter o Harry Potter, a gente tem a Selena, porque realmente a ambientação parece Hogwarts e o começo da personagem principal parece o começo da Selena em Trono de Vidro. Só que, assim, eu acho que as semelhanças em si, elas param por aí. Nós temos a presença do moreno sarcástico que a gente vê em diversas outras romantasias, só que ele não sustenta essa posição, ele fica de joelhos pela personagem principal, assim, loguinho. Então é da percepção de cada leitor, óbvio. Sim, tem semelhanças, como eu disse, em outras romantasias, só que eu não acho que é uma cópia, assim, toda descarada. Justamente, eu acho que esse esquema mágico, o esquema das cartas de tarô, como todo esse sistema funciona, eu acho que isso se sobrepõe a muitos outros pontos que a gente pode trazer de semelhança com outras romantasias. Vamos pegar aqui
um que foi... Esse daqui eu não entendi muito bem, ó. Vamos lá. Foi 2,5 estrelas no Scooby. Mais uma saga iniciada que eu não tenho a menor intenção de continuar. Não foi de todo ruim, mas quando saírem todos os livros, vou pedir pro ChatGPT resumir a saga e pronto. Não foi tão bom a ponto de querer acompanhar. Não foi tão bom a ponto de querer acompanhar mesmo. Primeiro que já tá errado aí, né? Se você sendo leitor, você pedindo pro ChatGPT te resumir uma saga de livros, é mais fácil você não pedir, né? Porque se você não gostou, pra que você quer saber da história? Então, aí pra mim já só esse argumento, já caiu o seu argumento, a gente nem tem que discutir, porque terrível, terrível. E esses foram os comentários. Realmente, quando as pessoas gostam, elas gostam. Quando as pessoas não gostam, elas não gostam. Eu entendo todos esses comentários, eu consigo identificar o que as pessoas estão falando nas histórias em que eu li, mas mesmo assim, esses livros trouxeram aquele sentimento e eu gostei muito, eu fiquei presa e realmente eles foram 5 estrelas pra mim. Comentem aí se vocês já leram algum livro desses. E se vocês querem que eu traga outros vídeos desse comentando os comentários negativos sobre outros livros. Comentem quais livros que vocês querem que eu leia os comentários. E não se esqueça de ajudar o canal Leitura Franca a crescer cada vez mais, curtindo, comentando, se inscrevendo no canal e acionando o sininho. E foi isso por hoje, leitores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo super diferente. Um beijo e boa leitura!